Uma história de sucesso protagonizada por um campograndense. E no esporte, que é a paixão de todo brasileiro, o futebol. E hoje o Personalidades conversa com o Jean Rafael Vanderlei Moreira, que é jogador versátil no campo, 2 vezes campeão brasileiro pelo São Paulo, 2 vezes pelo Palmeiras, 1 vez pelo Fluminense e também campeão da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar participando dessa entrevista, contando um pouquinho da minha história e do orgulho, né, de ter nascido nessa cidade aqui, nesse estado maravilhoso. Bom, e para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar enquanto campograndense, enquanto sul-mato-grossense, que não é um sentimento de inferioridade que a gente tem quando algum profissional daqui desponta para o mundo, mas porque realmente a gente tem um estado que é mais novo em relação aos grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. E, de fato, quando alguém como você consegue conquistar uma história de sucesso, a gente tem que trazer essa história para que todos aqui saibam. E eu queria saber quando que nasceu essa vontade do Jean jogar futebol. Então, essa vontade foi desde quando eu me entendo, me conheço por gente, né? Desde quando eu me dei conta de ter consciência e tudo, porque isso vem de família, né? Minha família toda joga futebol, joga bola. Meu pai é um fanzaço aí do futebol, né? Ele joga bastante também. Meus primos, meus tios. Então, na família sempre teve futebol. Sempre teve a bola ali. Quando eu nasci, quando eu cresci, desde que eu me conheço, já tinha ali uma bola para chutar, para brincar, seja em casa, seja na rua, seja onde for, sempre teve uma bola de futebol. Então, essa história minha no futebol começa desde de casa, aí do meu pai principalmente, que sempre me incentivou. Através do sonho dele, eu também comecei a almejar, a buscar esse sonho, né? Então, aí consegui realizar, mas foi desde berço, né? Vamos dizer assim. E é o sonho de muitas crianças, né, se tornar um jogador de futebol. E você começou no futebol de salão, estudava na escola ABC aqui em Campo Grande, eu me lembro porque no colégio eu também jogava uma modalidade esportiva, então nós tínhamos os campeonatos locais, os estaduais. E eu queria saber assim, como é que foi essa relação sua com o futebol de salão e essa transição, né, para o campo. Você já era um destaque, então, já na escola? Olha, como eu falei, eu sempre gostei, né? Então eu vivia, respirava, tudo era futebol, né? E o futsal aqui a gente sabe que não só aqui, mas no Brasil inteiro, o futsal ele vem primeiro, né? Até para a gente ter uma base melhor, até pelo acesso ser melhor, ser mais fácil. Mas todo mundo precisa ter pelo menos um começo no futsal, né? Principalmente para ter uma parte técnica boa, né? Para ter uma parte técnica um pouco mais alavancada nesse início aí de carreira, né? Então, quando eu comecei a estudar, o que motivou bastante também foi porque as escolas, algumas escolas, né, particular, elas dão bolsa de estudo, né, para atletas. E como o futsal aqui sempre foi uma potência, sempre foi forte, né, principalmente na minha época era muito forte, era mais forte do que o futebol de campo, né? Então tinha essa parte de bolsa de estudos e o ABC sempre investiu, sempre apoiou, incentivou muito o esporte, né? E aí a minha história começou no futsal dessa forma, né? Eu comecei no asfalto, como toda criança também, né? E essa transição para o campo, ela foi de uma forma natural, porque o nosso maior sonho é o futebol de campo, né? Porque é o que mais dá visibilidade e tudo, e é o maior sonho para nós brasileiros, né? Então, eu sou apaixonado pelo futsal, acho que o futsal é um esporte encantador, né? Mas é lógico, é óbvio que eu não vou mentir aqui e dizer que o meu maior sonho era ser jogador de futsal, que não era. Meu maior sonho era ser jogador de futebol de campo, né? E porque toda vez eu via minha família se reunindo para assistir o jogo de futebol, fazer churrasco, era aquela alegria. E aí então eu sempre me encantei pelo futebol de campo também, e que foi o meu maior sonho. E o seu pai foi seu grande incentivador. E dando uma pesquisada na sua história, eu percebi que você passou por um time local,
antes de se projetar aí nacionalmente. Passou pelo comercial, foi isso? Isso, eu iniciei no comercial, no futebol de campo, tinha, se não me engano, 12, 13 anos, e já cheguei no comercial e nós já ganhamos aí o título estadual, né, da categoria, e isso motivou mais ainda, né? O treinador era o Adão, me lembro até hoje, e ali começou essa trajetória, e isso aumentou ainda mais o nosso sonho, né? Porque você já chega ganhando um título, né? E por mais que era, poxa, pequeno, mas ganhar é sempre bom. E isso motivou muito, né? Então ali eu comecei no comercial, aí depois fui para o Dom Bosco, enfim, depois fui para o ABC, aí depois do ABC veio o Operário, né? Que é o último clube de futebol de campo que eu joguei, né? Que tinha 15 anos, eu jogava sub-15, sub-17, sub-20, e a partir dali, através do Cocada, que era o treinador, o Doca e o Dinei, eles entraram em contato com o São Paulo e aí começou a minha história no cenário nacional, aí, através do São Paulo. E como é que foi essa transição? Porque a gente está falando da vida do Jean, adolescente, né, muito ligado aos pais, de repente muito ligado à casa, os amigos, e esse adolescente sendo, digamos assim, encaminhado para uma profissão, porque querendo ou não, você vai para o São Paulo, já uma figura, digamos assim, de credibilidade muda, porque você teria que ter uma postura profissional para lidar com jogadores, né, de outros estados e tão bons quanto você. Como é que foi essa transição? Muitas vezes a gente assiste um jogo de futebol, né, ainda mais aqui que, como você falou, aqui realmente é mais difícil, né? O apoio é um pouquinho menos do que nos outros estados. Realmente tem uma dificuldade muito grande de ser um jogador, de se tornar um jogador de futebol profissional de fato, né? Aqui realmente tem muita dificuldade. Então, assim, quando a gente vê na televisão todo mundo entrando em campo, é bonitinho, é legal, mas como você falou, ninguém sabe, né, a história, o que o cara passa, o que a criança, o jovem passa por essa transição, o que ele sofre, né, vamos dizer assim. E o que eu mais sofria realmente era essa distância, né, era essa saudade. Era muito difícil o acesso, né? Os pais irem até São Paulo, meus pais irem visitar, ficar um tempo lá, era muito difícil. Então eu sofria muito, né? Eu tinha que ficar lá muito tempo, e aí você, poxa, é uma cidade, aqui é uma capital, mas com costumes de interior. Aí você vai para São Paulo, que é toda aquela loucura, gente de todo o Brasil, todo mundo querendo realizar um sonho. Nós estamos falando do país do futebol, onde a disputa é muito maior, né? Então, assim, sofri demais, né? Principalmente no início. Então, houve essa sensibilidade também pelo lado do Dito, né? Que era o treinador do São Paulo. Houve essa sensibilidade do São Paulo, né? Para segurar um pouquinho mais. Mas no primeiro mês, segundo mês que eu cheguei lá, era difícil. E eu li uma reportagem no UOL, inclusive, onde tem uma aspa sua dizendo: tentei fugir 3 vezes do São Exatamente. Paulo. E passa pela nossa cabeça, como assim ele tentou fugir, né? Tantos garotos, tantos jovens Exatamente. querendo uma oportunidade, e ele com a oportunidade tentando ir embora, mas realmente não é fácil. Não é fácil. Como eu falei, aqui era tudo uma brincadeira, né? Dentro de campo era sério, mas era uma brincadeira, era algo relaxado, tranquilo. Aí chega lá, você tem responsabilidade. Teve momento que eu quase surtava, né, vamos dizer assim, porque não entendia a dimensão da coisa, né? Mas aí eu fui me adaptando, em 2003 voltei, eles falaram a mesma coisa, né? Já era o Cilinho, treinador do São Paulo. O Cilinho falou: olha, Jean, a gente gosta muito de você, a gente entende que está passando por essa fase, que não é fácil. O Miller, né, um grande jogador, ídolo do nosso estado, aqui da nossa cidade, também sofreu muito com isso. Então você pode ir de novo, fica seu tempo, esfria sua cabeça, e aí você volta de novo em janeiro de 2004. Aí em janeiro de 2004 foi quando a minha história começou, comecei a ficar de fato mais tempo, né? E aí em 2004 você realmente já estava no time profissional do São Paulo? Não, 2004 eu estava na base ainda, né? Certo. Eu jogava no time B, lá chamava de aspirantes, né? Você está aspirando, o profissional, era o Cilinho o treinador, ele gostava muito de mim. Cilinho é uma referência também no futebol brasileiro aí, do São Paulo e tudo. Então ele sempre gostou de mim. Em 2004 eu fiquei esse tempo todo. Aí 2005 foi que eu estreiei na Copa São Paulo de futebol júnior.
né? E foi uma estreia, poxa, começou a ser transmitido na televisão e tudo, né? Já é um campeonato de expressão, é o maior campeonato da base, né? Do Brasil. E ali eu pude começar a expor aí para o Brasil, já não mais só para o São Paulo, comecei a expor aí para o Brasil a minha qualidade, né? Todo o meu futebol, né? Fazendo gols, por mais que era 2 anos mais novo, né? Mas fazia gols, era Quantos titular. anos? Eu tinha 18 anos, né? E era sub-20 a Copa São Paulo. Então ali eu comecei a mostrar um pouquinho mais, né, o meu valor, o meu futebol, expor um pouquinho mais, porque eu consegui ter essa sequência, né? No ano de 2004 eu fiquei o ano inteiro, então eu pude, poxa, ter um treinamento melhor, uma adaptação melhor, se sentir cada vez mais em casa, Mais ganhar mais maduro. confiança, mais maduro, né, a mente mais forte e tal. Então isso acarretou e refletiu no trabalho que foi feito na Copa São Paulo 2005, né? Aí no mesmo ano a gente teve a Copa Cultura, que foi um baita de um campeonato também televisionado e tudo, onde bastante pessoas puderam ir acompanhar, né? E sendo de Campo Grande, fazendo gols com time grande e tudo, contra time grande e tudo. Então isso começou a ajudar a aparecer mais, né? A ter um pouco mais de moral, vamos dizer assim, no futebol. E aí foi embora. Aí em 2005 eu fiz a minha estreia no profissional pelo São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, né, na Vila. E ali começou a minha história no profissional do São Paulo, né? Vou pedir então para a gente dar uma pausa, porque no próximo bloco a gente volta para conversar com o Jean, aí só de futebol profissional e desses títulos todos que ele conquistou, como é que foi administrar essa vida no campo e também a vida em família. Você que está nos acompanhando, não sai daí. Estamos de volta com o programa Personalidades, conversando com um profissional que já deixou um legado no futebol brasileiro, mesmo sendo muito novo. Jogador Jean, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de saber de você, né, já que você teve uma carreira muito marcante, como é que o menino do interior de Campo Grande conseguiu lidar com o sucesso, com a projeção, com a fama? Como é que foi isso na sua vida? Eu sempre sou o que eu estou sendo aqui, a gente conversando, eu sou fora das câmeras também. Tem gente que até cobra, não, pô, você tem que ser um pouquinho mais artista, vamos dizer assim, né? Poxa, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né, com redes sociais e tudo. Falo, cara, mas né, por enquanto não é o meu, né, do meu feitio, não é da minha essência e tudo, né? Então, assim, a fama é natural, quando você consegue um sucesso, é normal as pessoas te admirar, né, pelo resultado que você conquistou, por tudo que você está fazendo, principalmente por você jogar, no caso do futebol, jogar em clubes né, que é referência aí, né, que são referência aí no nosso país, né, a nível nacional também, a nível mundial, que é a seleção brasileira. Mas assim, eu sempre vi de uma forma super tranquila, eu sempre acredito na família, né? Então eu tive uma base familiar muito boa também, que sempre colocou os meus pés no chão. E depois que eu casei, ainda mais, né? Casei com uma pessoa maravilhosa que é o que edifica literalmente a casa, né? Então a Mariana, ela sempre também colocou os pés no chão, né? Também é uma mulher assim como eu, no sentido de não ter glamour, de não, né, se deixar entrar na mente, entrar no coração, toda soberba, enfim, né? Até porque a gente sabe o resultado que tem a soberba, né? De quem tem a soberba. E Então, como é que foi conciliar o trabalho no futebol? Porque eu sei que em times de grande expressão, né, a gente falou de São Paulo, Palmeiras, Fluminense, um campeonato exaustivo. Eu acho que é exaustivo assistindo, né? Porque é um campeonato muito longo, imagino para vocês que jogam, né? O Campeonato Brasileiro. Como é que foi fazer essa dinâmica funcionar? O profissional e o pai e o esposo? é difícil, é difícil. É a única coisa que mais me deixava pensativo, né? Ter essa distância das crianças, ter essa distância da esposa. A esposa, né, lógico, casou já sabendo, já entendendo, né? Conheci ela com 15 anos também, no São Paulo e tudo.
então já sabia como era a rotina, né? Então deu tempo de se preparar bastante. E o único problema não, né? Mas a única situação assim, mais complicada era realmente as crianças, né? Porque meu filho nasceu em 2009, estava no auge do São Paulo e tudo, aquela loucura de calendário, viajando sempre, 4, 5 campeonatos no ano, era 60, 70 jogos no ano, viagens, enfim. Então, nas principais datas, né, dificilmente a gente estava presente, né, teria que comemorar em outro dia, mas enfim, a única coisa que pegou foi isso, mas a gente também se prepara, né, para tudo isso, a gente não pode ficar às vezes muito habitolado e o tempo que tinha a gente deixava para curtir esse tempo com qualidade, né? Então não tinha a quantidade de dias que normalmente a pessoa tem, mas o tempo que tinha, os dias que tinha, a gente curtia com muita qualidade. Eu quero falar um pouquinho mais do futebol, dos seus colegas em campo, porque você pegou aí algumas equipes do que eu gosto de chamar de times clássicos, né? Porque conquistaram campeonatos muito importantes. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria saber se em algum momento bateu angústia, bateu aquela vontade de jogar tudo para o alto, cansaço. Como é que foi trabalhar isso? Olha, teve uma vez que eu estava no Fluminense e a gente fez um jogo, eu não lembro onde foi, se foi no Maracanã, acho que foi no Maracanã um jogo, não lembro contra quem, em 2013. E do jogo a gente já foi viajar para cumprir calendário com a seleção brasileira, né? Tinha sido convocado e ali eu fui, joguei, a gente já foi, enfim, sei que ficamos 15, 20 dias aí, mais ou menos, longe da família. Então você concentra para jogar um jogo pelo Fluminense e aí depois você já teria que viajar para jogar com a seleção brasileira, ficar alguns dias longe, né? E ali, o momento que eu estava no avião, eu comecei a me perguntar, poxa, até que ponto, né, isso tudo vale a pena? Até que ponto, poxa, é importante isso, né? Você deixar a sua família, não que você esteja deixando, mas lógico, né? Fisicamente você deixa sua família, por mais que você tinha fácil acesso, né? Através de celular e vídeo, você consegue ver a sua família hoje. Mas até que ponto, né, valia a pena, sabe? Todo esse sacrifício, toda essa luta. Aí comecei a pensar nisso. Eu falei, poxa, como é que vai ser a mente das crianças, né? Como é que vai ser a base das crianças? Cara, eu comecei a pensar em tudo isso, né? Falei, pô, o que acontece? A esposa já é adulta, madura, né? Entende, né? Lógico, mas e meu filho, minha filha, né? O que eles vão pensar, o que eles estão pensando? Porque esse é o momento que forma o caráter e muitas vezes eu tô longe. Então, se você não se cuidar, você fica meio doido, você fica meio bitolado e quer jogar tudo pro alto. Fala, não, poxa, até aqui tá bom, né? Conquistei bastante coisa, vou voltar e vou conversar com minha família. Falar, olha, acho que tá bom, acho que agora passou disso já é muita loucura, né? Mas foi um pensamento que veio, né, durante o voo para a seleção, mas que pude me acalmar e colocar um pouquinho os pensamentos em ordem. Falar, não, minha esposa está lá, né, os meus filhos no futuro vão entender essa distância que era importante, né, para o momento, era importante para o futuro deles. E o que você tem de lembrança que é mais marcante de colegas? Porque muitos jogadores ali também se tornaram grandes estrelas, né, se tornaram ícones e conquistaram fãs por todo o Brasil, assim como você. O que te marcou mais? Alguma pessoa, algum jogador específico que te ajudou nessa trajetória? Olha, é impossível, né? Quando se fala de São Paulo, quando se fala de Jean, por exemplo, no Chile 2008, não tem como você não lembrar do Hernanes, por exemplo, né? E eu e o Hernanes, todo mundo sabe, a maioria dos São Paulinos conhece a nossa história, a nossa trajetória juntos, né? Desde a base. Ele subiu profissional, né, mais cedo do que eu. E logo depois eu subi também profissional e ali, poxa, fortaleceu aí nossa amizade, nossas famílias também, né, tiveram uma amizade muito bacana e tudo. Então, não tem como não destacar o Hernanes, né, por toda a história que a gente viveu, por toda a história não só fora de campo, mas principalmente dentro de campo, né, através de título, essa amizade, essa conexão, ela se transformou em título, né, e quando se transforma em título, é algo que realmente vai marcar uma época, né. Então marcou muito esse título de 2008, né? 2006 eu estava ainda iniciando, ia para o banco alguns jogos, né?
no São Paulo ali, mas 2008 foi onde eu fui realmente titular ali, bastante jogos e pude iniciar minha trajetória, mas o Hernanes, principalmente ele ali no São Paulo, foi uma amizade aí muito bacana, né? Depois veio o Rivaldo, depois veio o Fernandinho, veio o Xandão, Carlinhos Paraíba, veio alguns outros nomes aí que fizeram parte também da minha história no São Paulo, né? O Lucas Moura também, que voltou, chamo ele de juvenil, né? Um menino, poxa, excelente, coração 10 aí. E aí você foi para o time rival, foi para o Palmeiras. Como é que é lidar com isso também? Porque você veio desde a categoria de base no São Paulo, foi campeão 2 vezes, e aí teve essa invertida, digamos assim, jogar contra o time que foi a sua casa. Exatamente. Primeiro eu fui pro Fluminense, né? Certo. Do São Paulo Fluminense, aí, vamos dizer assim, fiquei um tempo lá e tudo, 4 anos, né? Criei um vínculo maravilhoso com o Fluminense, mas aí depois eu fui pro Palmeiras em 2016, e realmente não é fácil, né? Você ter que jogar contra um clube que é rival ainda, né? Você jogar contra um clube que você, poxa, viveu 10 anos lá, realmente não é fácil. E toda essa história que eu te contei, né? Então cria um valor emocional muito grande também, né? Com o São Paulo. Mas no Palmeiras ali iniciou uma história e eu tive que entender que é algo profissional, né? E que eu precisava também criar uma história no Palmeiras. E eu tinha entendido a visão deles também, que um ano antes já haviam começado a contratar jogadores que tinham essa ambição de ser campeão, que não queria só jogar por jogar no Palmeiras, não queria estar só por estar no clube, né? Queria ganhar, né? E o que marca, o que deixa a história, o que deixa um legado, além da sua conduta, é a conquista de títulos, né? E o interessante é que você passou por esses clubes quando eles estavam em uma ótima fase. E o Palmeiras realmente veio aí nos últimos anos numa fase muito boa, de muitas conquistas. E você estava, parece que no momento certo, no lugar certo. Exatamente, né? E na verdade eles contratavam os jogadores que estavam melhores ali no momento, né? Que estavam se destacando. E a minha história com o Palmeiras teve 1 ano, né? Mais ou menos aí para desenrolar, que havia o interesse e tudo, né? Então ali estava começando, tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2015. Aí, em 2016, começou a nossa trajetória com o Campeonato Brasileiro, né? E ali a gente foi campeão brasileiro em 2016, né? E aí começou a almejar, criar uma expectativa muito grande pela Libertadores, né? Que é o que a gente sempre almejou em todos os clubes, né? Almeja a Libertadores. E ali começou essa trajetória, né? 2017 fomos vice-campeões do Brasil, né? Campeonato Brasileiro. Aí 2018, novamente, campeão brasileiro, com a chegada do Felipão e tudo. E aí foi indo. Aí 2019, 2020 vieram aí os títulos mais importantes aí para a história do clube, né? Que é a Libertadores e tudo. Então, assim, fazer parte desse elenco, né? Como você disse, realmente foi algo assim fantástico. Mas eu gostaria de saber sobre a convocação para a seleção brasileira. Como é que foi isso? Eita, aí foi o ápice, né? Foi algo assim muito impactante na nossa vida. Eu tinha sido campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012, né? E tinha ganhado o prêmio de melhor segundo volante do campeonato do Brasil. E a história é muito engraçada, né? Porque tinha o Clássico das Américas, que eram convocados só jogadores que atuavam no futebol brasileiro, né? Só jogadores que jogavam no Brasil. E aí teve essa convocação e teve o primeiro jogo. Eu não lembro onde que foi, acho que foi no Brasil, mas eu não lembro onde foi, por Nordeste lá. E aí o Brasil ganhou de 1-0, e eram 2 jogos, né? O segundo jogo seria na Argentina, eu não sei onde que era, se era Resistência, eu não lembro o nome da cidade aqui, agora eu não lembro. Eu lembro que chegou lá, na cidade para jogar o segundo jogo, já tinha sido a convocação e eu não estava. Aí quando chegou para jogar esse segundo jogo, teve queda de luz por causa da chuva e tal, enfim, cancelou o jogo, não teve esse segundo jogo. E aí, enfim, foi remarcado esse jogo, e aí nesse tempo a gente foi campeão brasileiro e tudo, e aí teve uma nova convocação. Aí nessa nova convocação eu já fui. E esse jogo agora tinha mudado para La Bombonera, justamente o maior estádio deles lá, épico, histórico, enfim, né?
O famoso caldeirão o da famoso Argentina. caldeirão. Então, você imagina o que foi, né? E nessa nova convocação, eu lembro que eu estava dormindo ainda, a gente tinha comemorado o título e tudo, título brasileiro, eu estava dormindo, aí minha esposa acordou, aí viu a notícia e viu a convocação. Quando ela viu, ela recebeu mensagem e tudo e tinha visto, poxa, que eu tinha sido convocado. Aí ela me acordou na hora, falou, você foi convocado? Eu falei, pra quê? Fui convocado pra quê? Pô, pro exército? Não, mas já passei essa fase, né? Ela, não, você foi convocado para a seleção brasileira e tudo. Eu falei, caramba, aí foi... Aconteceu. Aconteceu, aí foi o ápice, né? Para zerar o game, né? Vamos dizer assim, para zerar o game. Então ela foi, me acordou, me falou, me contou tudo isso, aí foi aquela emoção, aquele choro, aquela, caramba, não é possível, que legal, cara, e tal. Tudo acontecendo, tudo fluindo. E aí a gente foi pro jogo e tudo, aí eu iniciei no banco de reserva, La Bombonera, lotado, aquela loucura. E aí eu entro no jogo, no segundo tempo, tava 0-0 o jogo, eu faço uma falta num jogador, num Montijo, se não me engano, faço uma falta e é fora da área, e o juiz marca pênalti, naquela época não tinha VAR, nada. E aí até o Galvão Bueno estava narrando na época e ele ficou doido, enfim, pênalti para os caras, 1-0 para eles, o primeiro jogo foi 1-0 para nós. Aí na outra jogada, eu fui chutar a bola e sobrou para o Fred empatou o jogo, 1-1. Aí no outro lance eu fui fazer uma marcação, e, enfim, acabei enrolando lá com o cara, do atacante da Argentina. Olha a história do jogo, tudo aconteceu depois que eu entrei. Aí 2-1 para os caras. E aí chega o pior momento, né? 2-1 para a Argentina, La Bombonera, aquela pressão da torcida, o jogo vai para os pênaltis. E aí o mano começa a chamar um por um para ver quem vai bater e tal. Enfim, foi eu, Carlinhos, Thiago Neves e Fred do Fluminense e só o Neymar que era do Santos. Então esses 5 para bater o pênalti. Meu nome lá, falei, vamos embora, né? Aí foi. Aí é aquela coisa, né? A caminhada do meio campo até o pênalti, meu amigo, aí passa tudo, o coração vem na boca, né? Vem toda a sua trajetória, fala que isso, como é que pode, cara, olha só, bater um pênalti contra... Tudo isso, tá? Em 10 segundos, 15 segundos, a tua vida passa ali diante dos teus olhos, né? E o mais engraçado é que o último pênalti que eu bati, eu tinha errado, que foi contra o Botafogo. Eu tinha errado esse pênalti, que o Jefferson pegou e tudo. E Um já veio excelente na goleiro, mente. inclusive. Um excelente goleiro, não, um baita goleiro de seleção também. E na minha mente veio o quê? Falei, puxa vida, é o último pênalti eu bati, eu errei, cara, esse não posso errar. E aí já veio aquela briga comigo mesmo, né? Aquela luta contra a mente. Mas eu falei, não, mas agora eu estou muito mais maduro, muito mais consciente, concentrado e vamos embora, né? E aí eu fui, bati o pênalti, a gente fez, nós ganhamos da Argentina no La Bombonera, na casa deles, então começou a minha história aí com a seleção através desse turbilhão de coisas aí que aconteceram depois que eu entrei no segundo tempo no jogo. Em nome de todos os torcedores, né? Muito obrigada, Jean. Em nome de todos os campograndenses, muito obrigada por bem representar a gente e levar o nosso estado para o auge do futebol. Bom, e a gente tem que finalizar o Personalidades e para encerrar eu só gostaria que você comentasse o que você está fazendo agora, como é que estão as perspectivas aí de futuro. Eu estou jogando no Retrô, né, de Pernambuco, estou com 37 anos, estou pensando ainda o que vou fazer pós-carreira, mas a princípio estou muito focado lá, quero de qualquer maneira o acesso, né, para a Série C, nós estamos na Série D, então tem a pré-Copa do Nordeste, tem o estadual, tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro da Série D, né, ainda estou jogando o Campeonato Brasileiro e quero muito esse acesso, estou mais focado e motivado do que antes. Eu ainda brinco com o presidente lá, o Laércio, eu falo, cara, pode parecer que não para vocês, mas a minha motivação e a minha vontade é a mesma de quando eu ia subir profissional do São Paulo. E quem sabe mais para frente aí a gente pode dar uma força para o nosso estado, né, conseguir aqui fazer algumas escolinhas, né, começar algo aí grandioso nessa cidade, nesse estado, porque aqui é um celeiro de muitos jogadores, tem jogadores aqui fantásticos, a gente sabe que pode aparecer mais jogadores para o cenário nacional e mundial com muito mais frequência. O que falta realmente são as pessoas certas, com a estrutura correta, com o apoio também
correto aí para que tudo isso venha fluir, venha acontecer para o nosso estado. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Personalidades. Foi muito boa a entrevista, adorei. Obrigado você. Falando como São Paulino. É isso, gente. O programa Personalidades, mais uma vez chegando ao fim. A gente bateu um papo muito legal com o Jean, né? Esse jogador que realmente orgulha o Campo Grandense, o sul-mato-grossense nesse esporte que, sem dúvida nenhuma, é o número 1 aí no coração de todos nós, que é o futebol. Voltamos numa próxima edição com uma nova história e um novo entrevistado. Até mais. Tchau, tchau.